Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Desvio Bússola, o nono vídeo aí da nossa série sobre ETOPS, sempre no sábado às 7 da noite. Galera que tá curtindo aí, já marca o joinha no vídeo. A galera que aí acompanha e ainda não está inscrito, por gentileza, inscreva-se no canal. É de graça e ajuda muito o canal a continuar crescendo. E para quem já é inscrito aí, compartilha com os seus amigos e comenta aí do canal e dos vídeos com os seus amigos. Bom, nos últimos dois vídeos a gente falou sobre a operação do aeroporto, o que a gente precisava ter para considerar um aeroporto no planejamento. E no último vídeo a gente falou sobre o ETP, que são os pontos em que a gente fica ao mesmo tempo de dois aeródromos. E hoje nós vamos conciliar os dois assuntos, nós vamos ver por que esses ETPs são criados aí já desde o planejamento. Então, mais uma vez, eu vou mostrar aqui para vocês alguns slides. E vamos, então, falar sobre o ETP, beleza? E a operação do aeroporto. Nós vamos juntar os dois casos, então. Então, o que acontece? Os ETPs eles servem para definir o período que os aeroportos precisam estar operacionais. A gente viu aqui em cima antes que a gente leva dois aspectos em consideração, que é o aeroporto adequado para aproximação e pouso e também condições meteorológicas favoráveis. Mas quando que é? Quando que é essa definição? Quando o aeroporto precisa então estar operacional vai depender da ETP. E o início do período para um aeroporto estar operacional é igual ao ponto em que você atinge o primeiro ponto ETOPS relativo a esse aeroporto e depois voa para esse aeroporto. E eu vou dar um exemplo já aqui. Se nós pegar uma linha um pouco mais grossa aqui, apagar esse pontinho que foi criado, que é difícil de apagar, vou deixar ele ali então, não conseguimos apagar, vamos deixar. Digamos que nós continuamos com o nosso voo aqui. Decolou das Ilhas Maurício. Você decola quando você atinge o entry point do setor ETOPS, o ponto de entrada do setor ETOPS, você retorna para o aeroporto, certo? Então, esse é o horário que o seu aeroporto, o primeiro horário que o seu aeroporto precisa estar disponível, ou seja, você vai até o ponto ETOPS e volta, ou seja, você acabou de entrar no voo ETOPS e aí você tem o tempo para voltar. Lembrem-se que a partir de agora a gente já utiliza as condições atmosféricas reais. Tá? Outro exemplo do início desse período é, por exemplo, você está voando, vou trocar de cor aqui mais uma vez, vou criar de vermelho agora, você está voando, atingiu o ETP2, ou seja, a partir de agora você voa para o seu destino, então o início do período de validade é você voar até atingir o ETP2 e depois o tempo para você atingir o seu aeroporto de destino, certo? Agora vamos para a segunda parte. Qual que é o final desse período? Até quando esse aeroporto aqui ele precisa estar disponível para mim? É até o ponto em que eu atinjo o último ponto ETOPS relativo a esse aeroporto, vou até ele, e aí eu botei aqui em itálico aqui, 1 hora, mais 1 hora. Vai variar aí de regulamento, de estado para estado, mas normalmente é 1 hora. O que eu quero dizer com isso? O aeroporto aqui das Ilhas Maurício, que a gente utilizou para a decolagem, ele precisa estar disponível para minha operação desde o momento em que eu decolo, atinjo o ETP e volto, como definido aqui no início do período, até o ponto em que eu decolo, vou até o meu ETP, ou seja, até o ponto em que eu utilizo ainda Maurício como referência e volto para esse aeroporto, certo? Então, a empresa precisa calcular que desde o momento da minha decolagem até eu atingir o ETP 1 e mais o tempo de eu voltar, mais 1 hora, esse aeroporto aqui precisa estar disponível. Disponível, volto a falar, em termos de condições atmosféricas, em termos de pista, em termos de procedimento.
Com relação ao aeroporto de destino, é da mesma forma. Eu preciso sair do meu aeroporto de partida, voar até o meu ETP relativo ao meu aeroporto de destino, se for o caso, e aí voar até o meu aeroporto de destino mais 1 hora. Essa 1 hora aí é sempre para ter uma margem de segurança, certo? É assim que funciona se você utilizar aeroporto de partida e aeroporto de destino para calcular aí o início e o final do período. Mas também é óbvio, nós temos início e final do período para o aeroporto de rota. E aí nós vamos ver aqui embaixo como ele funciona. E talvez aqui vai ficar mais fácil para vocês entenderem esse conceito de atingir o primeiro ponto ETOPS relativo a esse aeroporto e voar para esse aeroporto. Ou seja, quando esse aeroporto aqui em rota, o aeroporto de GAN, precisa estar disponível para a minha operação. Volto a falar e vou voltar para a minha webcam aqui de novo. O que é disponível para a minha operação? É você ter condição de utilizar aquela pista, de realizar um procedimento para aquele aeroporto, você vai ter suporte em solo e também você vai ter as condições meteorológicas favoráveis para essa operação. Beleza? Então, em que período isso precisa acontecer para o aeroporto de GAN? É o tempo de eu decolar, atingir o ETP, ou seja, o primeiro ponto em que eu passo a considerar o aeroporto de GAN como uma alternativa, e aí voar para ele, certo? Então esse foi o início do período para o aeroporto de GAN. Ou seja, digamos que eu decolo aqui das Ilhas Maurício às 12 horas, certo? Eu demoro 2 horas para chegar no ETP1. Então eu vou chegar no ETP1 às 14 horas. Às 14 horas é o primeiro momento em que eu vou considerar o aeroporto de GAN para o meu como alternativa. E aí, quanto tempo eu preciso para chegar no aeroporto de GAN? Digamos que 1 hora e meia, então vamos considerar aqui 15h30, 14 horas mais 1 hora e 30. 15h30 é o meu início do período onde o aeroporto de GAN precisa estar aberto. Se a pista estiver fechada antes disso, eu não estou nem aí. Se as condições meteorológicas previstas são de nevoeiro antes desse período, ou de chuva forte antes desse período, eu não estou nem aí. E até quando esse aeroporto de GAN precisa estar disponível para mim? Quando é o final do período? É o momento em que eu atinjo o último ponto ETOPS relativo a esse aeroporto, aí eu vou até o aeroporto mais 1 hora. Então vamos desenhar ele aqui. Então, quando o aeroporto de GAN é o final desse período aqui disponível para mim? Eu decolo das Ilhas Maurício, estou indo em rota, continuo em rota até atingir o ETP2, que é o último ponto em que a gente leva em consideração o aeroporto de GAN. E nesse momento eu tive uma pane e eu decido alternar o aeroporto de GAN. Então eu voei até o ETP2 e aí depois eu vou em direção a esse aeródromo mais 1 hora. Então vamos colocar aqui alguns números que talvez vai ficar mais simples. Da mesma forma, nós decolamos às 12 horas. Quanto tempo eu preciso até chegar no ETP2? Digamos que eu cheguei no ETP2, eram 2 horas até o ETP1, levando em conta aqui talvez mais 2 horas. Então eu vou chegar lá no ETP2 às 16 horas, certo? E aí do ETP2 até o aeroporto de GAN eu preciso de novamente 1 hora e 30. Então aqui 17h30 e eu adiciono 1 hora, fica 18h30. Então, para simplificar para vocês tudo que a gente escreveu aqui sobre o aeroporto de GAN, quando o aeroporto de GAN precisa estar disponível para mim? Entre esse horário aqui, que foi o primeiro horário que eu preciso utilizar ele, e esse horário aqui, que é o último horário que eu posso utilizar ele. Então, vou escrever aqui no canto: o aeroporto de GAN precisa estar disponível para mim entre 15 horas e 30 minutos até 18 horas e 30 minutos. Certo? Nesse caso aqui, foi considerado 3 horas em que o aeroporto de GAN precisa estar
disponível para a operação, certo? Lembrando mais uma vez, o primeiro horário foi: você está em rota até o ponto em que você passa a utilizar esse aeroporto como alternativa e você voa até ele. O segundo horário é do ponto em que você está em rota até o último ponto em que você vai utilizar ele como alternativa e aí depois você voa para ele. Beleza? Essas então são as definições do horário de operação de cada um desses aeroportos, onde a gente juntou aí o ETP do último vídeo, do vídeo 8, e a operação do aeroporto de 2 vídeos atrás, do vídeo número 7. Obrigado, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí deixa nos comentários. A gente vai continuar com essa série, a gente vai explicar mais sobre ETOPS, sempre no sábado às 7 da noite. A todos, muito obrigado e até a próxima.